Começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Sou Victoria Fonseca e o tema da conversa de hoje são os casos de desinformação em Ponta Grossa e nos Campos Gerais. Para a próxima, convidamos a jornalista Mareli Martins. Bem-vinda, Mareli. Para começar, gostaria de saber se você poderia citar alguns exemplos mais comuns de casos de desinformação que circulam em Ponta Grossa. Olá, primeiramente parabéns pelo programa que vocês estão desenvolvendo, né? Acho que é muito importante essa discussão sobre a questão das informações erradas que circulam. Sobre os exemplos que você citou, que você perguntou, eu acho que Ponta Grossa não é muito diferente de outras cidades, a gente tem um problema sério com grupos de WhatsApp, né? As notícias que são veiculadas pela internet, muitas vezes vêm de forma errada, né? E a disseminação dessas notícias pelo WhatsApp acabam impulsionando e fazendo com que, digamos assim, aquela mentira contada, às vezes até se torne uma verdade, mesmo sendo uma mentira, né? E o que a gente percebe da questão do WhatsApp, principalmente, é que às vezes até os veículos de imprensa, né, movidos pelaquela grande repercussão do grupo do WhatsApp, às vezes acabam pecando um pouquinho, não digo errando totalmente, mas falhando na questão da checagem, né, das notícias e acabam dando a notícia da forma como ela saiu ali nos grupos de WhatsApp. Você falou ainda de exemplos, né? Eu vejo um problema sério em Ponta Grossa na questão das notícias da editoria de polícia, né? A parte policial, informações que vêm muito equivocadas sobre acidentes, sobre prisões e que muitas vezes acabam sendo disseminadas só da forma como os grupos populares, né, do WhatsApp disseminam. Política também, eu acho que Ponta Grossa é uma cidade que tem muita notícia fake, muita notícia falsa na questão da editoria de política. Muitas vezes um grupo político, para derrubar o outro grupo político, acaba disseminando aquelas notícias e, às vezes, de forma inacreditável, até eu diria, os veículos de imprensa acabam publicando aquilo como se fosse uma verdade. Eu vejo um dos problemas da cidade, né? Você poderia comentar como as autoridades locais estão abordando ou participando do problema da desinformação na cidade? Eu acho, sim, que tem algumas autoridades, alguns órgãos específicos aí que têm trabalhado isso, mas eu acho que dá para avançar muito, né? E talvez também acelerar o processo de divulgação das informações oficiais verdadeiras. Por exemplo, eu citei na pergunta anterior a questão das notícias policiais, né? Eu vejo uma grande dificuldade, não é a área específica que eu atuo, né, mas já cobri, sei como é que uma dificuldade de você ter uma resposta, por exemplo, dos setores policiais da cidade para uma ocorrência específica, dando um exemplo. Então, aí os jornalistas já têm aquela dificuldade de conseguir a resposta da instituição oficial, e isso eu acho que dificulta no processo. Final de semana, aí o pessoal que cobre, por exemplo, a área, o plantão, né, no final de semana, a gente sabe que Ponta Grossa tem um volume muito grande de ocorrências policiais, né, no final de semana. E não há um canal específico, por exemplo, da Polícia Militar, um plantão que você consiga checar essa informação. Eu dei o exemplo aqui só do policial, mas tem outros setores também. Mesma coisa, prefeitura, setor da saúde, né? Tem muita informação truncada. Então, eu acho que poderia acelerar essa resposta para a sociedade, para a imprensa, com as informações oficiais, até para evitar, né, que na falta dessas informações oficiais circulem aquelas que são inverídicas, né? Você acha que o problema da desinformação é trabalhado de forma suficiente na cidade? É possível chamar a atenção da sociedade para esse problema? Eu acho que isso que vocês estão fazendo aqui, com esse programa de combate à desinformação, já é um bom começo aí, né, para discutir o assunto. Eu acho que programas como esse precisam ser estimulados, explorados e também deveria ter mais espaço nas próprias mídias, né, tradicionais. Respondendo especificamente a pergunta, eu acho que não. Eu acho que ainda precisa trabalhar mais essa questão da desinformação, fazer mais campanhas institucionais, alertar também para a questão de punições jurídicas para fake news, né? Porque a gente sabe que não é bem assim. O mundo da internet, por exemplo, as pessoas se escondem atrás ali do computador, atrás do Nokia, atrás do celular e acham que podem postar o que querem, escrever o que querem e ficar por isso. Talvez fazer uma campanha nesse sentido também de alertar que é crime divulgar notícias falsas, que é crime também repercutir, às vezes a pessoa compartilha e nem se dá conta que ela também está cometendo um crime, porque a gente está falando de um crime aqui, a própria fake news em si é um crime, né? Existe aquela pessoa que divulga a informação equivocada por ignorância? Existe, mas existe aqueles que têm o conhecimento e agem de má fé. Então, eu acho que poderia
pegar como exemplo essa campanha que vocês fazem aqui na UEPG e estender também para os veículos de imprensa, acho que as rádios, TV, de um modo geral, deveriam abrir espaço para essa discussão, né? Promover debates, né? Por aí. Para finalizar, qual o papel da mídia local e de modo particular dos jornalistas na luta contra a desinformação integrada? Eu acho que é um dos papéis mais fundamentais aí, né? Vocês aqui fazem o curso de jornalismo, sabem disso, o pessoal da área de jornalismo sabe que eu acho que uma das principais funções aí do jornalista é checar a informação, né? Então, eu acho que o papel do jornalista, da imprensa, em si, é justamente quebrar essa rotina aí que a gente nota aí no dia a dia da questão das fake news, das notícias falsas. Então, por exemplo, é papel do jornalista, se ele vê lá uma notícia, por mais bombástica que ela seja, checar, ver se é verdade, se é uma notícia sobre a prefeitura, entrar em contato com a prefeitura. É uma notícia sobre o governo do estado, entrar em contato com o governo. Mas o governo não respondeu. Você tentou checar. Agora, porque o governo não respondeu, eu vou dizer que aquilo ali é verdade. E a gente nota no campo da internet, e tem muita gente que reproduz, né? Então, por exemplo, não é porque saiu no site X ou no jornal tal que aquilo é verdadeiro. E às vezes não se dão nem o trabalho de verificar se de fato aquilo que foi publicado confere, né? Ouvir todos os lados, né? Que princípio básico aí também para o jornalista, checar as informações e, é claro, fazer com que a mídia também tenha mais credibilidade, porque nesse mundo das notícias falsas, às vezes até mesmo o próprio jornalismo acaba caindo em descrédito, né? Porque às vezes publica uma notícia falsa, como eu falei, às vezes por má fé, sim, tem meios de imprensa que publicam por má fé também. Tem os que erraram, tem, lógico, mas é isso, você tem como consertar, né? Então, eu acho que o papel da imprensa, eu diria que é o principal nesse campo aí do combate à desinformação. Marely, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. E termina aqui o programa Combate à Desinformação no Instituto Gerais. Até a próxima.